sempre muito honrado, muito feliz de estar com vocês aqui nesse lugar. Meus amados, eu quero ler convosco Lucas capítulo 24. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Nosso país está passando por momentos tão complicados, mas Deus tem uma palavra no nosso coração para que nós possamos triunfar em meio a essas calamidades que estão aí sobre nós. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 12 seus seguidores caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto triste. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Quais? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo. Mas os príncipes dos sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o sepulcro hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todas as Escrituras de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria avante, mas eles instaram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Amém. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Palavra que sempre, Senhor, terá algo para nosso coração, para que nós possamos, Senhor, viver essa vida de uma forma sempre esperançosa, de uma forma sempre, ó Senhor, vitoriosa. Querido, que nessa noite a tua palavra alcance o coração de cada um de nós e que nós saímos daqui, Senhor, fortalecidos pelo poder da tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Visitamos, queridos. Meus amados, a palavra crise já é uma coisa comum para nós, né?
Nós vivemos dias de crise, mas Deus, Ele é um Deus que não se importa com a questão de estar em crise ou não estar em crise. Ele não está limitado a essas coisas. Deus age independente de qualquer situação. E é dessa perspectiva que eu quero dizer a você duas palavras tradutórias. Duas palavras para que você se atente nesse momento de crise. Eu não sei se a sua crise é familiar, se a sua crise é questão de trabalho, não sei. Mas duas coisas eu quero dizer a você de início. Evite tomar decisões no momento de crise. Evite. Se for necessário, seja cauteloso ao tomar decisões. Porque você está em um momento de um abalo emocional. Então, se você, de repente, começar a tomar decisões precipitadas no momento da crise, provavelmente você vai errar. Provavelmente você vai errar e vai errar feio. Porque a sua mente não está preparada para tomar decisões. Aleluia. Se você não tiver jeito, tem que tomar uma decisão. Então seja muito cauteloso. Busque a Deus, busque conselhos, busque, porque senão de você mesmo, fique certo, vai dar errado. Tá certo? Então essas duas palavras introdutórias para nós. No versículo 14, nós vimos que aqueles discípulos estão voltando de Jerusalém e descendo para Emaús. Você sabe que Jerusalém é uma cidade que fica no alto. Ela é edificada sobre os montes, né? Então, Jerusalém é um lugar alto. Qualquer cidade fora de Jerusalém tem que descer. É por isso que quando eles vão para Emaús, eles estão descendo. E a estrada do medo, a estrada da frustração, a estrada da angústia, essas estradas são sempre para baixo. Sempre arrasta você para baixo. Porque o seu lugar de ficar é em Jerusalém. Aleluia. Você não deve sair de Jerusalém. Você não deve sair de Jerusalém. Você deve permanecer em Jerusalém. Mesmo que as situações piores venham sobre você, permaneça em Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar da bênção. O lugar da vitória é você permanecer. É você não desistir. É você continuar. Porque se você fizer como esses discípulos, que ao se sentirem com medo, acuados, porque o que eles pensaram? Bem, mataram nosso líder. Se mataram ele, vão querer matar a gente também. Então eu vou fazer? Vou morrer. Eu não quero morrer, vou morrer. E muitas vezes somos nós, quando estamos passando por crises, seja familiar, seja conjugal, seja o que for, a nossa vontade sempre é a primeira: morrer, desistir, parar. Mas este não é o propósito de Deus. Não é. O propósito de Deus é que você permaneça, que você enfrente no poder de Deus, e Deus vai dar vitória a você. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aqueles discípulos, no dia da ressurreição, porque você vê no capítulo, no versículo 13, e no mesmo dia, que dia? O domingo da ressurreição. Eles estão saindo, porque as mulheres foram lá e disseram: olha, os anjos disseram a nós que ele ressuscitou. Aleluia. E ele não creram. E não foi só ele não, viu? Todos os apóstolos, todos os discípulos não creram. Nenhum creu. O Pedro corre lá, vê o sepulcro aberto, vê os lençóis, volta para lá e diz: realmente, o corpo está não. Mas também a gente não viu ele. E na sua incredulidade continuaram tristes, porque não creram que o Senhor havia ressuscitado. Quando o medo chega, a fé vai embora. Verdade. Aonde há medo, não há fé. Verdade. E porque eles estavam com tanto medo, eles não conseguiam crer, mesmo o sepulcro estando aberto, mesmo o corpo não estando mais lá, eles não conseguiam crer. Verdade. Sabe eu e você?
Deus fala comigo, Deus fala com você. Vou dar vitória a você, rapaz. Não se preocupe, a vitória é certa. Você crê? Crê não. Crê não. Você pega a palavra naquele momento, mas você sai dessas portas, você não crê mais. Verdade. Duvida. Será? Será que ele vai? Foi o mesmo caso desse camarada. Enquanto Jesus dizia: olha, eu vou morrer, é mistério que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou, você está se preocupando, não. Ao terceiro dia eu vou estar vivo. E eles foram lá no terceiro dia. O túmulo está vazio, o corpo não está lá, os anjos disseram: ele está vivo. Não creram. Mas não creram. Verdade. Mas cabe a mim e cabe a você crer. Aleluia. Crer. Crer é a palavra que todo crente deve ter na prática da sua vida. Crer. Aleluia. Tudo é possível ao que crer. Glória. Se há alguma impossibilidade na sua vida, é porque você não crê. Jesus disse a Marta: se creres, Marta, verás a glória de Deus. Eu tenho poder para fazer o que eu quiser, Marta, mas você precisa crer. Depende de você. Aleluia. Aquele homem que tinha o seu filho epilético, eles foram lá com os discípulos não puderam fazer nada, e agora Jesus chega e o rapaz chega lá e diz: Senhor, se tu puderes, cura o meu filho. Se tu puderes crer, poder curar eu posso. Agora, se tu puderes crer, você pode crer? Se você puder crer, eu posso curar. Então, Aleluia. a nossa obrigação é simplesmente essa: crer. E aqueles homens, por causa do seu medo, por causa da sua frustração, a frustração era: olha, ele deu vista cega, ele curou leproso, ele deu vida aos mortos, mas agora ele está morto. Então, se está morto, acabou-se. Não tem mais esperança. A frustração é essa. Eles pensavam, o texto até diz: eu pensava que ele seria aquele que iria livrar Israel. Estão frustrados. E talvez você esteja frustrado com o seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho, com a sua igreja. Mas eu quero dizer a você: frustração é um sentimento que não deve estar no coração do crente. Não. Não deve não. Porque o seu Deus tudo pode. Tudo pode. Então, queridos, esses homens estavam se afastando de Jerusalém, estavam se afastando das promessas, estavam se afastando daquilo que Jesus disse aí: fique em Jerusalém. Foi a ordem, antes de morrer: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Mas eles, desobedecendo a ordem de Deus, estão saindo de Jerusalém por conta do seu medo. E no versículo 14, eles estão falando no caminho. E eu quero dizer a você que nós precisamos falar. Olha, querido, talvez você pense assim: não, eu devo ser alguém que aguente as coisas, trinca os dentes, fecha a boca, não fala com ninguém. Faço não. Faço não. Você vai morrer. Você vai morrer. Faço não. Você precisa falar. Alguém disse a Jó: cala a boca, para de reclamar, Jó. Ele disse: se eu me calar, a minha dor não cessa. Então eu vou falar. Aleluia. E ele falou com Deus: olha, tudo bem que ele questionou a Deus, e Deus ouviu ele. Deus ouviu ele. Aleluia. Deus não respondeu a ele, mas Deus ouviu ele. Mas ele falou. Ele não ficou ali morrendo na tua, não. Nada disso. Ele falou. Então essa ideia de você ficar morrendo sozinho, não, porque eu sou um crente forte, eu vou ficar aqui calado, fique não. Glória! Fique não. Glória a Deus. Converse, desabafe, fale das suas angústias, dos seus medos, das suas frustrações. Diga ao Senhor o que está passando. Porque se você ficar nessa sua enclausulado no seu problema, você vai morrer. Vai ficar aí sem dormir, você sabe, né? Não dorme, não come direito, vive triste. Aí começa a entrar por depressão. Cuidado. Não sorri. Cuidado. Então, queridos, eles falaram. Então, nós precisamos, na trajetória da vida, falar. Foi Jó,
fez assim. E quando nós falarmos, procure colocar na sua fala sempre a palavra de Deus, promessa de Deus. Aleluia. Você está doente? Diga assim como você está falando. Deus, o nome dele é Jeová Rafa. Ele é Jeová Rafa. Glória! Então eu creio que você curado. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o cego, ele curou. Se ele curou, ele pode curar. Aleluia! Então quando você estiver falando, vá lembrando da palavra de Deus, das promessas. Aquilo que Deus Glória! já fez, e ele pode fazer de novo. Aleluia! E quando você vai se enchendo da palavra de Deus, isso vai jogando fora o medo, isso vai jogando fora a frustração, vai jogando fora a dúvida. Então se encha da palavra de Deus. Procure ouvir a palavra de Deus. Não dê ouvidos tanto a reportagem A, B, C. Olha, se você ficar ouvindo a voz dos pessimistas, você vai cair e vai morrer. Verdade, Jesus. Não é porque as emissoras estão dizendo que vai ser assim. Vai não, vai não. Quem manda no Brasil é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. O soberano é Deus. É verdade. Quem- Verdade de um dono. Oh, glória. No versículo 15, diz que Jesus aproximou-se deles. Está vendo como Jesus é bom? Jesus é bom, amados. Aleluia. Eles estavam desobedecendo. Eles estavam sendo pessoas medrosas, deixando a promessa de lado. Mas mesmo assim, Jesus foi até eles. Jesus queria tratar com eles. E talvez você já tenha até decidido ou já está dando seus primeiros passos para não estar mais em Jerusalém. Já está, né, aquela coisa, eu vou quando der, eu vou quando posso, assim eu oro quando der, porque eu não creio mais, eu leio a Bíblia, mas eu não creio muito. Ei, se você está nesse caminho, Jesus, nessa noite, marcou um encontro com você. Aleluia. Glória a Deus. Para falar com Aleluia. você. Ele vai se aproximar de você aqui nessa noite, já está próximo de nós, e ele vai falar conosco, Glória a Deus. para que você não saia de Jerusalém, para que você não deixe o medo dominar você, para que você não viva uma vida duvidosa sem crer. Então Jesus se aproxima deles e começou a andar com eles. Jesus, ele se interessa pelos nossos problemas, sabe? Verdade. Se interessa. Não pense que Jesus, ele não se interessa pelos nossos problemas, não. O seu problema é o interesse de Jesus. Amém. E quem tem mais pressa em querer resolver é Jesus. Glória a Deus. Agora, antes de resolver o seu problema, Jesus precisa tratar você. Amém. É verdade, Jesus. Se Jesus não me tratar primeiro Verdade. e só me abençoar, eu vou cair na mesma situação de novo, porque o que está doente sou eu. Amém. Mas se Jesus tratar primeiro a mim e depois me abençoar, está tudo completo. Eu estou sã e estou abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você lembra do paralítico? Os homens desceram ele pelas cordas e quando ele chega na frente de Jesus, Jesus diz: primeiro eu vou curar você por dentro. Perdoados são os teus pecados. E agora sim eu posso dizer a você: levante, tome sua Aleluia. cama e ande. Glória a Deus. Então Jesus primeiro quer tratar a mim, a você, primeiro, para que a gente possa caminhar nessa vida sem nunca mais precisar duvidar, viver com a fé baixa, viver com a fé assim como que duvidosa. Não, Deus quer que nós sejamos crentes sempre numa fé certa, positiva, confiante. Aleluia. Então Jesus aproximou-se deles. Jesus nunca nos abandona, não é verdade? Verdade. Mateus 28 vai dizer, Jesus disse a eles: olha, eu estou indo para o Pai, eu estou indo, mas estarei convosco Glória. todos os dias, todos. Glória a Deus. Não são alguns dias, não são os melhores, são os piores, não, todos os dias. Aleluia. Você nunca deve esquecer disso, nunca. Mesmo quando você olhar a situação e dizer: mas eu não estou percebendo Jesus, não estou percebendo. Eu não sei se você conhece a poesia Marcas na Areia, mas a poesia da Marcas na Areia diz que o caminhante estava caminhando na areia, na praia, e ele sempre via dois pares de pegadas na areia, a dele
e a de Jesus. E eles caminhavam aquela praia da vida. Só que em dado momento, no pior momento da vida dele, diz a poesia, que ele só viu 2 pegadas, 2 pés andando só, não tinha os 4. E ele disse: Jesus me abandonou. Na pior fase da minha vida, Jesus me deixou. Mas aí, quando as marcas voltam a ser os 2 pares de pés, aí Jesus diz: ô filho, você lembra aquela fase que você viu apenas uma pegada andando? Não era sua não. Não era sua não, filho. Era a minha. Porque você, eu carregava nos meus braços. E é assim, talvez você pense que nos piores momentos da sua vida, Jesus te deixa, te abandona, porque você não percebe Ele, não sente Ele muitas vezes, mas Ele está ali. Aleluia. Talvez os seus olhos estejam fechados como aqueles homens que não conseguiram perceber que quem estava ao seu lado era Jesus. Mas que Jesus está sempre, sempre. Por mais adversa que seja a situação, e você pense que Jesus não está com você, é um engano. Jesus está Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. E ao versículo 16, os olhos deles, porém, estavam como que fechados, impedidos de ver Jesus. Alguns estudiosos dizem que tenha sido um querer de Deus, que eles não entendessem que quem estava com ele é Jesus. Mas, independente que seja, uma coisa é verdade: os olhos deles estavam tristes, até porque no seguinte texto ele vai demonstrar isso, que estavam muito tristes. E é uma verdade o seguinte: quando nós estamos tristes, você percebe que coisas boas acontecem, mas nós não percebemos. Verdade. Quando nós estamos tristes, muitas vezes coisas boas acontecem, mas porque nós estamos tristes, nós não percebemos as coisas boas. Tanta coisa boa está acontecendo com você e comigo. Esse dia, hoje aconteceu. Amém. Muitas coisas boas. Mas muita gente que porque está triste, não consegue perceber essas coisas boas que acontecem na sua vida. Foca tanto na sua tristeza, foca tanto na sua falta de fé, que não consegue ver as coisas boas de Deus na sua vida. Verdade, Jesus. Verdade. Amados, você está aqui pela graça de Deus. Talvez você tenha tão bem de saúde como gostaria de estar, mas eu garanto a você está muito melhor do que muita gente. Aleluia! É verdade, é verdade. Tem gente que agora nem andar consegue. Tem gente que nem dormir consegue. Bem, a gente vai falar que é muito grande, o coração está ruim, o rim está ruim, e está tudo ruim. Você está bem. Amém. Pela graça de Deus, você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode estar questionando seu trabalho, seu emprego, meu emprego está tão ruim, eu trabalho demais, ganho muito pouco e tal e coisa, mas olha, há pessoas muito pior que você. Aleluia. Glória a Deus. Então analise a coisa na perspectiva de Deus, querido. Deus está no controle. Deus está cuidando de você. Apesar de todo esse cenário triste ao seu redor, Deus está cuidando Glória de a você. Deus, Jesus. Obrigada, meu Deus. Então não deixe que a tristeza tome conta do seu olhar, a ponto de você não perceber que Jesus está cuidando de você. Não deixe. Aleluia. Não permita, não permita. Glória. Mas Jesus chega perto deles, começa a caminhar com eles, e agora Jesus puxa a conversa. Jesus pergunta a ele: o que vocês estão conversando? E eles, como que numa forma de se sair da pergunta de Jesus: você não sabe o que está dizendo, não? Você está aqui em Jerusalém, por que você não sabe? Ele queria matar a conversa ali, ele queria cessar a conversa ali. Mas Jesus queria conversar com eles. Aleluia. Então, queridos, permita, viu? Permita Jesus falar com você. Aleluia. Aceite isso, queira isso, porque Ele quer falar com você. Glória a Deus. Ele quer mostrar a você os planos dele, o querer dele, o caminho dele para você. Muitas vezes isso não acontece porque eu fecho meu coração. Eu não permito, por estar tão triste, não quero ouvir Deus falar comigo. Você lembra de Elias? Ele estava tão triste, que ele vai para a caverna. Deus fala com ele.
bota lá pão, água. Elias come e volta de novo a dormir. Não quer ouvir a voz de Deus. É preciso Deus dar um terremoto. É preciso Deus vir com chamas de fogo para depois Elias despertar. Queridos, deixa eu falar conosco. Verdade. Sempre, sempre. Agora, muitas vezes você não ouve a voz de Deus porque você está tão triste, e permite que essa tristeza feche os teus olhos, feche os teus ouvidos, para que você não possa ouvir a voz de Deus. Mas eu peço a você nessa noite, não permita que os seus ouvidos, que os seus olhos estejam desatentos a ouvir a palavra de Deus, a perceber a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, Jesus, ele então não permite que Cleópatra corte a conversa. Não permite. Quando ele diz, você não sabe não, você é o único peregrino em Israel que não sabe o que aconteceu. Aí ele diz, quais? Me conte, me diga. E queridos, aqui há para nós uma palavra muito importante. Sabe por quê? Eu quero dizer a você que quando você estiver triste, quando você estiver em crise no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja, não fique nesse quadrado fechado, nessa solitária, nessa masmorra. Faça não. Se você ler depois, e eu gostaria que você leia o capítulo 19 de 2 Reis, você vai ver que depois de Elias tem uma vitória retumbante contra os profetas de Baal. No capítulo 19 agora, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Jezabel diz, olha, eu vou fazer a você como você fez com meus profetas. Eu vou matar você, Elias. Eu vou destruir você, Elias. E Elias, aquele homem que orou e a chuva parou, que orou, a chuva voltou, que fez descer para o céu, agora ele teme pela sua vida, porque quando o medo chega, a fé vai embora. Verdade. Pense em Elias, pense num gigante de Deus que foi Elias, mas quando o medo chegou na vida de Elias, ele correu. Amados, se eu e você tem que ter muito cuidado na vida, é não permitir que o medo se instale na nossa vida. Amém. Tenha cuidado com isso. Por mais que a situação ao seu redor seja adversa, não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. O Salmo 46 vai dizer que ainda que os montes se abalem, que ainda que as águas se perturbem, que ainda que tudo dê errado, eu confiarei no meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Não desconfie nunca de Deus, nunca. Sempre confie em Deus. E agora Elias, no capítulo 3, no capítulo 19, versículos 3 e 4 de 2 Reis 19, diz que sabe o que Elias fez? Elias pegou o seu moço e deixou ele lá. Eliseu, fica aí. Eu não quero companhia. Eliseu. E ele se foi para o deserto só. Amados, nunca faça isso. Elias tomou a pior decisão da sua vida, que foi deixar de lado o seu amigo Eliseu e ir para o deserto sozinho. Você pode até ir para o deserto, como ele foi. Ele foi ao deserto já várias vezes aqui. Se você ler a história, várias vezes ele foi ao deserto. Mas ele estava com o seu moço. Ele tinha companhia. Ele tinha alguém com quem ele podia dividir o fardo. Mas muitas pessoas, nas suas angústias, nas suas crises, nos seus medos, se fecha nesse medo e não quer falar com ninguém, e não quer ninguém ao seu redor, e não quer falar com ninguém, porque tem tantas coisas no seu coração. Mas eu estou dizendo a você, pela palavra de Deus, não faça isso nunca. E se você já fez, deixe de fazer. Aleluia. Procure alguém, desabafe, diga tudo aquilo que está no seu coração. Mas irmão, são coisas assim, fale. Você tem que jogar para fora toda essa água suja que está trazendo tanta podridão para o seu coração. Aleluia. Está acontecendo com você, está destruindo você. Joga para fora. Você sabe que
Tiago, capítulo 1, versículo 19, vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja que a primeira palavra de Tiago é: todo homem esteja pronto para ouvir. Sabe qual é a coisa mais difícil na geração que estamos vivendo a encontrar? É alguém que esteja com seus ouvidos dispostos a ouvir alguém. Pais não ouvem seus filhos. Maridos não querem ouvir a mulher. Mulher não ouve o marido. Tanta comunicação como vai ser passada aqui nesses dias, vai ser uma bênção. Tanta comunicação virtual, mas nenhuma comunicação pessoal. E olha, querido, eu vou dizer uma coisa pra você. Mandar aquele versículo de manhã para alguém é importante. É importante, não sei que não é não. É importante. Mas mais importante do que você enviar uma mensagem é você ir lá e dar um abraço a essa pessoa. Aleluia. É você sentar com ela, sentar com ele e orar com ele lá, rapaz. É muito, não chega nem aos pés de você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Nós precisamos, querido, de ter pessoas perto, Verdade, Jesus. junto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, você sabe que são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E nas suas últimas palavras ele diz: Timóteo, meu filho, Timóteo, você também é um filho, Timóteo, venha depressa. Eu estou precisando da sua companhia, meu filho. Eita Deus, aleluia. E sabe que tem muita gente clamando por isso? Sabe que tem muita gente Meu clamando por isso? Deus, Jesus. Às vezes é o filho, às vezes é uma esposa, às vezes é o marido, às vezes é o pastor, às vezes é a pastora. Está clamando por alguém que esteja ao seu lado e dê um abraço amigo. Aleluia. Ei, querido, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Glória. Mais que dinheiro, mais do que presentes, mais do que muitas coisas, presença. Presença. Olha, amados, se essa verdade é verdade, e é, porque é a palavra de Deus, passa a ser assim, querido. Aleluia. Se você está sofrendo, não sofra mais só. Você tem amigos. Você tem amigos. Quem são os amigos? Presbítero. Porque minha família não gosta de mim. Porque fulano não gosta de mim, seu pastor, seu amigo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Sua amiga. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que por aí há outros amigos e outras amigas que você pode contar. Não sofra só, não morra. Esse projeto sozinho, não morra mais. Deus tem amigos que podem trazer vida para você. Aleluia. Mas, amados, diz o texto que no versículo 19, Jesus faz com que eles relembrem das promessas de Deus. Jesus diz a ele: olha, você não lembra o que está escrito, não? Você esqueceu da palavra de Deus? Esqueceram que a palavra diz que ele precisava morrer, que ele precisava sofrer, e que ao terceiro dia ele mesmo disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Vocês esqueceram? Aleluia. Então, se é uma coisa importante, se é uma coisa necessária para nossas vidas, sabe o que é? Relembre sempre a palavra de Deus. Aleluia. Não deixe de relembrar as promessas de Deus. Vamos lembrar algumas. Aleluia. Deus prometeu a nós a sua presença. Glória. Deus prometeu para nós o pão nosso de cada dia. Aleluia. Deus prometeu para nós tantas coisas que nós poderíamos falar aqui, milhões de coisas que Ele prometeu para nós, mas muitas vezes nós esquecemos. Mas o salmista, lá no Salmo 165, vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Glória. Sabe por quê, querido? Glória. Sabe por quê? Quando você lembra, Jesus me deu aquela vitória, me deu minha terra, me deu aquela outra, me deu aquela, Jesus me deu tanta vitória, então eu tenho certeza que Ele vai me dar mais essa. Glória a Deus. Ele vai me dar. Aleluia. Essa aqui será mais uma das vitórias, das bênçãos que Deus me dará. Glória a Deus.
Jesus também fez com que eles falassem daquilo que estavam sofrendo. Aquilo que estava no coração deles, que fazia eles estar ali tristes, sofrendo, angustiados, com medo. Jesus fale, diga, bota para fora. Não fique com essa coisa ruim dentro de você. Não, vomite fora isso que está ofendendo você. Amém. Glória a Deus. Olha, amados. Deus. Na minha fase de casamento no início, é uma coisa que é quase padrão. Início de casamento é um pouco conturbado aos seus, né? É a fase de tentar encaixar, né? Duas coisas diferentes. E eu procurava, às vezes, pessoas. Mas, quando eu achava pessoas assim, que eu confiava em uma pessoa, né? Porque a gente erra, né? A gente erra. Tem que ter cuidado com isso. E eu procurei alguém alguma vez, que disse, separa. Ah, isso aí vai embora. E queridos, aquilo era tão rico porque eu queria poder, sabe? Botar fora aquilo que estava me angustiando. Mas, amados, quando eu encontrei a pessoa certa, foi uma bênção. Porque aí sim, olha, eu botava para fora, estava meio que assim, chutava, e pá. E depois de orar, e me dava uma palavra, e eu estou já 22 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É importante, é necessário nós colocarmos para fora. E Jesus fez com que ele botasse para fora tudo aquilo que estava trazendo tristeza, estava trazendo angústia. Mas eu quero dizer a você, para ainda reforçar o que eu falei antes. A Bíblia diz assim, olha, quero trazer à memória só o que me dá esperança. Aleluia. Depois que você lembrar de todas as coisas ruins que você passou, ou que você está passando, que você estava fora com isso, agora relembre. Relembre as coisas boas. Traga à memória tudo que é bom. Porque quando você traz à memória as coisas boas, a sua força cresce, aumenta. Mas quando você vive só de pensar as coisas ruins, sem lembrar das coisas boas, a sua fé cai. O medo chega. E aí a coisa fica muito ruim. Jesus nos exorta, versículo 25, versículo 26 e 27, Jesus nos anima com a palavra de Deus. E no versículo 27, diz assim: então Jesus os conduziu. Jesus então conduziu por eles em todas as Escrituras. No versículo 28 diz: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que ia passar, mas eles estavam com ele, dizendo: fica conosco. Amados, e está aqui uma palavra a nós importantíssima. Nunca permita que Jesus passe na sua vida. Permita não. Quando você desiste das promessas de Deus, quando você desiste de crer, você está dizendo: pode ir embora. Por mais que o Senhor me falou do Moisés, das profecias, das promessas, eu não aceito. Tem pessoas assim, amado, já pensou? Jesus fala com ele, fala com ela, anima, diz: olha, eu vou. Não, mas está demorando, mas eu vou fazer, espere. Fique na porta, eu vou fazer. Amém. Mas ainda assim, a pessoa diz: não, eu prefiro continuar com o meu medo, eu prefiro continuar a minha frustração, eu prefiro continuar assim. Pode ir embora, Jesus. Eu não quero saber disso aí. E vai voltar às suas práticas antigas, e vai cair de novo no mundo. Mas Deus está dizendo a mim e você: não deixe Jesus passar. Não deixe. Aleluia. Creia. Aqueles homens pediram para ficar, por quê? Porque eles creram. Entenderam que aquele homem, que ele não sabia quem era, mas era alguém especial. Glória a Deus. Fica conosco. Fica conosco. Não vai embora. Eu preciso da sua presença. Glória. Olha, querido, a coisa mais importante da sua vida não é dinheiro.
A coisa mais importante da sua vida não é sua saúde. A coisa não é nada. A coisa mais importante da sua vida é a presença de Deus. Aonde Ele está presente? A Bíblia vai dizer no Salmo 103 que aonde Ele está, a fartura de alegria. Glória a Deus. Independente da situação, se a situação está boa ou ruim, mas se Ele está presente, tudo vai bem. Amém. Tudo vai bem. Porque Deus está presente, tudo vai bem. Ele tem solução do problema. Ele tem tudo. Tudo Ele pode fazer. Mas quando você deixa Ele passar, aí perdeu. A grande oportunidade. Aí diz Apocalipse 13 e 20, né? Eis que estou batendo a porta. Estou batendo a porta. Se alguém abrir a porta, deixar que eu entre. Amém. Né? Então não permita Jesus passar. Peça como esses homens. Jesus, nunca, Senhor, nunca fique longe de mim. Eu preciso sempre da tua presença. Aleluia. E diz que aqueles homens pedem para Jesus entrar e estar com eles. E Jesus entra na casa daqueles homens. Jesus, diz o versículo, que Jesus foi para a casa com eles. E quando estava à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou. Uma coisa importante para você que está aí com a sua família e talvez, mesmo que esteja em crise ou não esteja em crise, não importa. Não deixe perder o bom costume cristão de comer à mesa. Deixe não. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que nesse evento que se falara sobre isso. Olha, não permita que as distrações, que as tecnologias joguem um no quarto, um no sofá, outro na sala, outro no terraço. Faça isso não, amados. Glória a Deus. Porque é na mesa aonde você pode olhar para o olho do seu filho e entender que ele está triste. Aleluia. Glória É na mesa que você pode olhar para sua esposa e entender ela está feliz ou ela está triste. É na mesa. A reação da mesa, ela fala tudo. Você percebe, é claro, é nítido quando você está à mesa. Mas o diabo tem tentado tirar essa tradição cristã e tão saudável das vidas da família dos crentes. Verdade. Cada um vai para o seu canto e ninguém sabe quem é quem mais. O marido conhece a mulher, a mulher conhece o marido, conhece os filhos, e de repente a coisa explode e a pessoa diz: meu Deus, o que aconteceu? Mas sabe o que foi? Desatenção. Então, queridos, que nós não percamos o bom costume cristão de estar à mesa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você não pode estar todas as refeições, mas priorize aquela que dá para todo mundo. E senta lá todo mundo. E vamos comer juntos. Vamos orar juntos. Vamos estar ali naquela comunhão. E aí você vai perceber tantas coisas, queridos. Só em olhar para a pessoa, você vai entender muita coisa. Então, não perca esse costume. Os discípulos, junto com o Senhor, foram à mesa. Jesus abençoou o pão. E foi nessa atitude, percebe? Nessa atitude, os discípulos disseram: é o Senhor. Conheceram. Conheceram a mesa, conheceram. Oh, amados, Jesus, no seu jeito peculiar, Ele agora parte o pão. E naquela sua forma única de partir o pão, eles se disseram: é o Senhor. Glória. E quando eles descobrem, quando eles percebem que é o Senhor, uma coisa acontece: Ele desaparece. Por quê? Ora, será que não era o momento de agora vamos conversar, vamos bater um papo, vamos entender aqui alguma coisa? Jesus, fale conosco. Não, já falei com vocês. Agora eu quero que vocês creiam. Deixem para trás toda aquela incredulidade e agora passem a crer. E para você crer de verdade, você não precisa ver. Glória a Deus. Você não está vendo a sua vitória. Eu sei disso. E você muitas vezes acorda de manhã: Senhor, será que é hoje, Jesus, que o Senhor vai me dar aquela vitória? Eu preciso, meu Deus, daquela vitória. Glória. Mas Jesus, Aleluia.
simplesmente ore, mas que você creia, tenha certeza. Se não vai chegar, eu vou continuar crendo porque vai chegar. Eu não creio por Deus, eu creio pela fé que vai chegar. Então, querido, creia. Independente que a situação diga ao contrário, independente, não, creia. Jesus quer que você creia. É por isso que ele foi embora, porque ele quer que o discípulo demonstre a sua fé ao crer. Aleluia. E ele sai dali, naquela mesma noite, já é noite, e eles voltam o caminho da tristeza, o caminho da angústia, o caminho da dúvida, o caminho do medo, o caminho da frustração, agora é transformado no caminho da alegria. O mesmo caminho que você caminhou, e foi caminho de tristeza, e foi caminho de angústia, e foi caminho de medo. Olha, o mesmo caminho você voltará por ele para Jerusalém, para contar a bênção. Você voltará a Jerusalém para contar aos seus irmãos que ele apareceu a você, que ele falou com você, que ele animou você. Você voltará por esse caminho, mas não triste, mas não com medo, mas não frustrado. Esse caminho da sua família, esse caminho do seu trabalho, esse caminho da sua igreja, não, você voltará por ele, mas voltará por ele alegre, feliz, cheio de fé, porque o Senhor falou com você. Ok? Eu peço a Deus que essa palavra encontre um lugar bem quentinho no nosso coração. Aleluia. E que ela fique lá guardada. E que nós possamos nos alimentar dela todo dia. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu não vou mais duvidar. Eu vou continuar crendo porque eu sei que o Senhor falou comigo. E eu sei que o que o Senhor quer é que eu permaneça em Jerusalém e que a tua vitória vai chegar. E assim sendo, querido, por esses dias chegará pessoas aqui para dizer: eu estou voltando aqui a Jerusalém, porque eu quero receber a bênção, eu quero receber vitória, eu quero estar curto de graça, como o Senhor me deu vitória. Naquele caminho, agora é caminho de vitória. Amém, queridos.